Então, que Bíblia que nós estamos lendo, que Bíblia que nós carregamos, se a Bíblia nos alerta, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, para nós primeiro nos resguardar, irmãos, se nós queremos observar alguém, glória a Deus, nós devemos primeiro examinar-nos a nós mesmos, porque muitos de nós cristãos apontamos o dedo para o outro, não observando-nos a nós mesmos. Glória a Deus. Nós cristãos, nós temos a boca doce para falar do próximo, para apontar o próximo. Lembra dos amigos de Jó? Muitos de nós somos como os amigos de Jó. Os amigos de Jó apontavam Jó, mas no final da história os pecadores eram eles. Deles ele falou para Jó que ele tem aprendido que Deus trata o homem segundo o seu pecado. Que se Jó estava naquela situação, é porque havia algum adultério escondido. Estou aqui parafraseando, estou aqui conjecturando, na verdade. Havia algum pecado escondido, porque senão Deus não estava tratando Jó daquela maneira. Que Deus só castiga o homem conforme o seu pecado. Então acusaram a Jó de várias maneiras, quando na verdade a trave estava nos olhos dele. Jó não tinha trave nos seus olhos, porque Jó disse para Deus: Senhor, notifica meu pecado e a minha culpa. Quantos pecados tenho eu? Pesa-me em balanças fiéis e conhecerás a minha sinceridade. Irmãos, eu não tenho coragem de falar isso para Deus pesar-me em balanças fiéis e vai conhecer a minha sinceridade. Eu acho que muitos de nós cristãos não tem coragem de pedir a Deus para pesar em balanças fiéis. Eliú falou no capítulo 34 de Jó, versículo 23, que não precisa de Deus considerar muita coisa no homem para que o homem seja réu de juízo. É pouca coisa que Deus começa a observar no homem, o homem já é réu de juízo, porque o homem é pecador. Glória a Deus. Então observa que Jesus, ele não vai falar com quem tem o argueiro, com quem tem o cisco, ele vai falar com quem se coloca na posição de pregador, na posição de profeta, com aquele que está apontando o pecado do outro. Jesus está dizendo para ele: tira primeiro a trave do teu olho. Em outras palavras, Jesus está dizendo para nós que primeiro, antes de nós apontar alguém, nós temos que ver como está a nossa vida. E como eu ia dizendo, nós temos a boca doce para falar, irmão, para apontar o pecado dos outros, para condenar a terra, entendeu? E isso não é direito nosso, a Bíblia não nos dá esse direito. A Bíblia diz: quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor? Romanos capítulo 14, versículo 4, certo? Versículo 5, melhor dizendo: quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor? É uma pergunta. Quem é você que está tomando o lugar de Deus? Quem é você que está tomando o lugar de Jesus? A Bíblia diz que o juízo foi entregue ao Filho. Em João 5:22, né, se eu não me engano, Deus deu-lhe o poder de ser juízo a Jesus. Glória a Deus. Então esta palavra aqui esta noite é para nós alertarmos. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte, lá em Provérbios, diz que está na nossa língua. Tiago nos alerta que a nossa língua tem poder de lançar todo o nosso corpo no inferno. Tem poder, irmãos. O Provérbios capítulo 13 diz que aquele que muito abre os seus lábios perturba a sua alma. Glória a Deus. Então, primeiro, tiramos a trave, né? Que é um pecado maior dos nossos olhos, da nossa vida. E depois nós vamos ajudar alguém. 1 João capítulo 5, verso 16 está dizendo: quando vir teu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orarás, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Existem pecados que é para a morte, para estes não digo que oro. Então, o que Jesus está nos dizendo ali? Que quando nós vemos alguém em pecado, irmão, é para nós orar.
sabe? Para Deus perdoar e não para condenar, não para apontar, não para fazer panelinha, não para se levantar contra. Porque o acusador que eu aprendi na Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, né? Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10, é o diabo que é o acusador. Entendeu? Quem se opõe, em Zacarias, capítulo 3, o diabo que se opõe contra Josué, o sumo sacerdote Josué. Aleluia. Satanás, o nome Satanás quer dizer adversário, aquele que se opõe. Nós não somos Satanás. E nem Jesus Cristo, irmão. Aleluia. Nós não devemos nem julgar, que é o diabo que faz isso, e nem condenar, porque é Jesus que é juízo. Amém? Que Deus abençoe sua vida com esta palavra, em nome do Senhor Jesus.